Boa noite, igreja, graça e paz, assente-se, por favor. Amém? A você que nos assiste pelas redes sociais, permaneça. O Senhor tem uma palavra para nós nessa noite, já falou comigo, e eu creio que vai falar conosco. Se você puder, abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 21, primeiro livro do Evangelho do Novo Testamento, Mateus capítulo 21, verso 18 a seguir. Eu vou ler aqui na NAA, como sempre, né? E que fala assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus disse: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levanta-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Amém? Amado Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus que nós mais uma vez, Pai, nos colocamos diante da Tua presença. Tão somente, Pai, para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que não tem erro, que não tem mácula, Pai. A Tua palavra que é sensível aos nossos ouvidos quando guiada pelo Espírito. Que o Teu Espírito, Senhor, venha se fazer presente nessa noite, venha transbordar, que os corações, Senhor, possam sentir, Senhor, o que Tu tens para nós. É o que nós Te pedimos, Pai, desde já, e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Queridos, eu confesso que esse texto é um pouco... A gente fica olhando, meditando, e a gente vê um Jesus parece que diferente, como Priscila pregou na quarta-feira aqui, né? De uma forma, um Jesus de uma forma diferente. Aquele que vai na figueira, não acha frutos, não acha um fruto e imediatamente faz com que ela seque. E libera uma palavra para ela. Jesus que só abençoa, agora ele libera uma palavra de maldição, né? Mas o contexto todo nós vamos entender. Betânia, Jesus saiu de Betânia. Ele está do ladinho de Jerusalém. E nós vamos entender que Betânia é um palco de um grande milagre. Betânia é onde Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, ressuscitou. Betânia do ladinho, uns 3 quilômetros. E Jesus passa a noite ali, mas cedinho ele volta a Jerusalém. Era época de festa em Jerusalém. E nós vamos ver que, engraçado que Lázaro não o acompanha, né? Maria e Marta não o acompanham, os discípulos estavam com ele. E a gente vai ver que nem todo amigo pode ser seu discípulo. Nem toda pessoa que às vezes anda contigo, ele tem um caráter formado para caminhar contigo na jornada daquilo que o Senhor te chamou. Então, nós vimos que Jesus não mistura isso. Os discípulos andam com ele, mas os seus amigos estão lá. E nós vamos ver que Jesus, lá em capítulo 10 de João, nós vamos ver que quando Lázaro morre, Jesus falou, ele só dorme, ele chega lá, ele sabia do que estava acontecendo, mas ele chora. Ele chora porque ele olha para Maria e olha a sensibilidade do coração dela, e ele chora porque Lázaro havia morrido. Então Jesus, é normal ele estar em Betânia, que é a casa dos seus amigos. Um palco de um grande milagre, uma ressurreição. E Betânia significa casa de figos. Casa de figos.
Assim como Belém é casa de pão, Betânia é casa de figos. Então, provavelmente na região havia muitas figueiras. E nós vamos ver que Jesus passa a noite ali. Mas se você estivesse vendo um filme da Netflix ou uma série, onde Jesus está dirigindo uma palavra à figueira, procurando nela frutos, você veria assim, no dia anterior. E no dia anterior, vai se passar algo muito complexo. Quando Jesus entra no templo, ele expulsa ali aqueles que faziam negócios no templo. E ele vai lá e expulsa aquilo tudo, vira lá a cadeira, vira a mesa. Ele já começa ali se rebelando contra a religião da época. Então nós vamos ver que o mesmo Jesus, no dia posterior, ele olha para a figueira e ele vê algo que não está de acordo. E Marcos vai dizer que não era tempo de figos, não era tempo de a figueira dar frutos, mas ele olha a aparência exuberante, ele olha aquilo que muitas vezes eu e você não podemos mostrar se nós não carregamos fruto. E essa figueira está mostrando algo que não é o que o Senhor queria ver, porque as folhas vinham depois do fruto na figueira. Nós vamos entender um pouco. Então Jesus sai logo cedo, e é fato que era uma distância pequena, 3 quilômetros, ele saiu em jejum. Não deu tempo ali de Marta, Maria e o Lázaro fazerem um café para ele. Ele saiu em jejum e logo ele teve fome. A natureza humana de Jesus, e uma terra provavelmente seca, um caminho árido ali, que o levaria, não é como hoje, né? Tudo asfaltado, tudo pavimentado. Era uma terra árida ali, que ligava uma aldeia a uma cidade, um lugarzinho a uma cidade. Então a figueira, ela é vistosa aos olhos do Senhor, ela chama a atenção. E nós vamos fazer um paralelo de uma espiritualidade aparente. Ela mostra-se exuberante, pomposa, consegue chamar a atenção, consegue mostrar-se no meio do nada. Ela muda a paisagem. E quantos assim no nosso meio? No meio cristão, no meio religioso, que tem uma figura de uma religiosidade aflorada, mostrando-se uma coisa que não consegue carregar. E nós vimos ao longo da nossa jornada, eu nasci em berço cristão na minha casa, único, que nasceu, e eu vi coisas ao longo da jornada, ao longo da minha vida cristã, de pessoas que carregavam uma imagem, mas não tinham nada a oferecer. Era muito pouco que tinha a oferecer diante daquilo que mostrava ser. E às vezes até um mau testemunho, porque dentro aqui nós não podemos ser diferentes. Não podemos ser uma coisa aqui e lá fora outra. Seja o que você é, mas seja moldado pelo Espírito. Deixa o Espírito te moldar, deixa o Senhor trabalhar na tua vida, deixa Ele transformar você. É difícil, claro. A gente carrega algumas mazelas, algumas coisas do nosso temperamento, da nossa formação, algumas verdades que nos apresentaram e colocamos aquilo como certo, porque se não está assim, não está certo. E aquela história muito comum, muito contada, em que num decorrer de um dia uma mulher chega com seus filhos e fala assim: eu vim morar na igreja, né? Eu vim morar na igreja aqui. Mas por que, minha filha, tu veio morar na igreja? Não, porque aqui o meu marido é uma bênção. Em casa ele quebra tudo, ele bate, ele faz, mas aqui dentro ele é uma outra pessoa. Então eu quero morar aqui a minha vida seria outra. Talvez nós não podemos ser assim.
Nós precisamos ser o que nós somos em Cristo. Precisamos pedir ao Senhor que nos mude, que nos lapide, para que não venhamos a ser como a figueira, mostrar algo aflorado, bonito, pomposo, mas não carregarmos nada. E assim, ela estava à beira do caminho. E a beira do caminho é palco de muita coisa que o Senhor Jesus vai falar. O Senhor vai falar que o semeador saiu a semear. Um semeador sai a semear. E quando ele lança a semente, ela cai à beira do caminho. E vêm as aves e levam a semente. E o próprio Jesus, eles não conseguem entender, e o próprio Jesus vem e explica. Ele diz assim: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, entenda, o Senhor Jesus faz alguns paralelos com a beira do caminho. Tão próximo do caminho, mas está à beira, ainda não está no lugar certo que é o caminho. E a semente cai ali. O Senhor faz 4 ilustrações a respeito da semente, até que Ele vai falar da semente que cai em terra boa, que é um coração de carne, como Isaías vai falar, como Ezequiel vai falar, ou melhor. Um Deus que transforma um coração de pedra num coração de carne. E esse coração aquebrantado, quando a semente cai ali, ela frutifica, ela ressurge, ela nasce. Diferente de um coração duro. A beira do caminho é algo que caiu ali, mas é fácil. É um terreno solidificado. Não é um terreno preparado. Então Jesus vai fazer essa conexão. Ele vai falar o melhor dessa situação. Eu estou fazendo aqui algumas conexões com a beira do caminho, o lugar que essa figueira está, e o Senhor Jesus acaba colocando, e depois nós vamos ver lá em Marcos 10, do 46 ao 52, vai falar assim, ó: o Senhor Jesus saindo de Jericó. Verso 46 diz assim, ó: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam, para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se, deu um salto e foi para onde estava Jesus, que lhe perguntou: que quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vai, a sua fé te salvou. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Então nós vamos ver que a figueira está à beira do caminho. A semente caiu à beira do caminho. Mas tem alguém ali cego à beira do caminho, que está numa expectativa de algo diferente. E ele ouve que Jesus está passando. Ele não pode ver, mas ele ouve, porque quando Jesus passa, sinais acontecem. Há um movimento diferente. Quando Jesus se faz presente, algo acontece no nosso meio. É nítido. Podemos sentir o Espírito fluir no nosso meio. Amém? E nós podemos ver o mover do Senhor. E esse homem, ele sente uma atmosfera diferente. E ele já ouviu falar de Jesus. Porque ele faz assim, ó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele chama Jesus de filho de Davi, nós vimos que ele conhece a raiz do Senhor.
ele consegue compreender, ele consegue entender quem é Jesus. E nós precisamos entender quem é Cristo. Mesmo que à beira do caminho, mesmo que ainda você não está livre da religião, mesmo que ainda há algo em você que não se converteu ou não se mudou, conversão é simplesmente mudar de rota, dar um 180. Você está indo para frente e de repente você resolve voltar. Mas voltar no caminho certo. Então ele consegue entender quem é Jesus. Mesmo à beira do caminho. Mesmo ali numa condição de não enxergar. Mas mesmo cego ele conseguia ver muito mais. Porque os seus olhos espirituais já estavam se abrindo. Pior cego, diz o ditado, é aquele que não quer ver. Mas esse homem, mesmo cego, na sua deficiência, ele consegue ver a Cristo. Ele consegue entender quem é Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu reconheço, eu sei quem tu és. Mesmo à beira do caminho, agora esse homem começa a gritar, ele não perde a chance. Ele não perde a oportunidade que talvez lhe passaria uma vez só na sua frente. E quantas oportunidades nós temos perdido? Vimos o Senhor passar, vimos a glória ser manifesta ao nosso lado, no nosso meio, e não somos capazes de levantar a mão e dizer: Tu és santo, Senhor. Tu és grande, Deus. Que a Tua glória venha se manifestar no nosso meio, na minha vida. Eu abro o meu coração. Senhor, eu não quero mais ficar à beira do caminho, eu quero, Senhor, Te seguir. E esse homem reconhece a oportunidade. Ele tem uma fé, ele não se cala, mesmo eles repreendendo a ele. Eles não param de repreender porque ele gritava. Era a sua última chance. E quanto de nós temos visto o Senhor passar? E não temos essa sensibilidade de saber que é hora de tocar como aquela mulher. Talvez não tivesse mais forças. Havia vendido tudo que tinha. E quando o Senhor passa, ela vai, se espreme no meio da multidão e toca, porque ela sabia que somente eu tocar nas vestes deles, eu serei curada. Ela não perde a oportunidade. Não perca a oportunidade, mesmo à beira do caminho, ainda há uma chance para nós. E o Jesus simplesmente ainda pergunta a ele, né? O que queres que eu te faça? Nitidamente ele pergunta para nós: o que queres que eu te faça? Mesmo olhando para nós, sabendo que nós somos pobres, cego e nu. Acho que é só o maior. Estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Se você sabe, canta. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. E o Senhor está com a mão estendida.
Isaías 59 vai dizer: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não te possa ouvir, mas os seus pecados fazem distância de mim e de você. O Senhor quer te abraçar, mas Ele quer que você largue tudo. O Senhor quer te abraçar, Ele quer te curar, Ele quer te sarar, mas Ele quer que você largue tudo. Saia da beira do caminho. Será que você está na beira do caminho? Em qual situação você está? Você está como uma figueira, plantada sem frutificar, ou você está ali, como aquela semente que só quicou ali, veio Satanás e levou? Ou você é um cego, que está ali bradando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ainda há chance para mim essa noite. Ainda há chance do Senhor para nós nessa noite. O Senhor quer um coração voltado, mesmo diante das nossas deficiências humanas, das nossas inferioridades. Porque nós não somos dignos de nada, mas o Senhor fez por mim e por você. Ele abriu um caminho para que você pudesse chegar diante do Pai, chamar a Deus de Pai. Isso é muito grande, isso é muito forte. Saber que o autor de toda a eternidade te conhece como filho. Não mais como criatura, mas como filho, porque você aceitou a Cristo. Você passou a andar num caminho. Você se posicionou. E você resolveu caminhar com Ele. Como esse cego. Esse cego segue ao Senhor Jesus. Ele segue, ele não vê. O Senhor o cura. A tua fé te salvou. A figueira é simplesmente Israel. O contexto vai dizer aqui, nós vamos entender que a figueira é Israel. E por isso que o Senhor olha para a figueira e diz: nunca mais nasça fruto de ti. No dia anterior ele já tinha visto o que a religião havia feito. Ele se ira, mas não peca. O Senhor se irou e foi lá e virou tudo. Minha esposa essa semana ela se irou. Vou usar ela de exemplo. Ela foi para as redes sociais, indignada, porque o nosso amigo irmão Paulo estava lá, nós estávamos lá limpando a rua de novo. Algumas vezes a gente limpa a rua. Os irmãos passam aqui e eu estou lá com a mangueirinha lavando. Mas não estou cantando glória, glória, aleluia. Eu só estou lavando a mangueira. A poeira, e foram lá e aquele barro abençoado encheu a rua. E o nosso irmão Paulo foi lá e nós tiramos, varremos, colocamos no carrinho e levamos. E a Aline não... irada, mas não pecou, só se irou. Foi lá e cobrou das autoridades, na sua indignação, que fosse feito alguma coisa. Porque é verdade, a gente é cristão, a gente é pacífico, mas não podemos engolir tudo de goela abaixo. O Senhor Jesus mostrou aqui, Ele foi lá, ficou indignado e não é assim. Isso aqui não é covil de ladrões. E agora ele está diante da figueira, formosa, exuberante, mas como Israel, mas não carregava fruto. E eu volto a dizer o que nós temos carregado. Vim bonitinho para cá, queridos, arrumadinho, camisinha por dentro da calça, né? Mas se eu não carregar nada, de nada adianta. Se eu não tiver o fruto do Espírito, de nada adianta. Que eu me limite a ser um arbusto. Mas como no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes medita na lei de dia e de noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite.
será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa, suas folhas não caem, tudo quanto fizer, o quê? Prosperará. O lugar da árvore está plantada é junto às águas. A beira do caminho não é o lugar. É fato que Israel, ela estava plantada antes do caminho. Antes de Cristo vir, embora prometido na eternidade, embora prometido lá atrás, já quando ele vem falar que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Então, embora prometido o Senhor Jesus, ele vem depois, o caminho se forma antes da figueira. Israel já estava ali, e agora existe um caminho, Cristo, mas a figueira não quer entrar no caminho. A figueira prefere se colocar como uma religião. E eu falo que se Jesus viesse hoje, muitos o crucificariam novamente, porque não aceitariam da forma que ele viesse. Porque a religião padroniza alguém, uma forma. E Jesus veio diferente. Ele veio falar, quando veio João, que andava no deserto, se vestia de roupa de camelo, comia o mel silvestre, se alimentava de gafanhoto, vocês o chamavam de endemoniado? E agora vem o Filho do Homem, que se senta na mesa dos pecadores. O que é que vocês dizem? Porque Jesus veio para confrontar, então a religião não aceita. A religião aflorada, a religião bonitinha, a aparência, as aparências que enganam. Queridos, Jesus não deixa a ponta solta. E quando eu vou olhar a figueira, e eu vou procurar como é que nasce o figo. E eu vou procurar como nasce o figo. Eu fui procurar. E engraçado que o figo é um fruto totalmente diferente. O figo, ele não nasce da flor que desabrocha. O figo nasce de uma flor que se fecha. Mas ele precisa de um agente externo. Ele precisa de uma vespinha chamada vespa do figo. Só a vespa. Só o figo é assim. Isso se chama infrutescência. Eu acho que o abacaxi é assim, tem mais uma outra fruta que é assim. Mas o figo é diferente. Ele precisa de um agente externo para gerar fruto. Nós sabemos que as abelhas polinizam a flor, os passarinhos polinizam a flor e nasce o fruto. O agente externo, o Espírito Santo, é assim. Ele passeia no meio de nós e vê um coração quebrantado, ele trabalha nesse coração e esse coração começa a desenvolver fruto. Mas o figo é diferente, ele precisa que a vespa, ela entra dentro do figo, do sicônio é o nome da palavra, ela entra dentro, para depositar os seus ovos e ali ela morre. Ela morre depositando seus ovos ali dentro. E essa morte é o propulsor para que nasça o fruto. Se você entendeu, na questão espiritual, para ver, é o princípio da cruz. Se não há morte, não há vida. Se não há morte, não há fruto. A vespinha é o teu eu que tem que entrar ali e morrer.
Se o teu eu não morrer, não vai haver fruto. Você pode ser até um cristão exuberante, formar, pode até que nasça um fruto, mas não vai ser comestível, agradável aos olhos. A figueira é a representação de Israel. O próprio Jesus, quando ele chama os seus discípulos, Filipe vai a Natanael, um seu amigo, e diz assim: achamos aquele a quem Moisés falava. Achamos aquele a quem Moisés falava. Mas quem é esse? Ele é de Nazaré. E Natanael fala assim: poderia sair alguma coisa boa de Nazaré? Nós fizemos aquele paralelo. Poderia nascer alguma coisa boa de Ilhota, sair alguma coisa boa de Ilhota? Você está tão pequena, né? E quando eles seguem, Jesus fala assim, Jesus o olha e diz assim para Natanael: eis aí um verdadeiro israelita, que não tem falsidade alguma, fingimento algum, ou seja, que é verdadeiro. E daí ele diz: mas Jesus, da onde tu me conheceu? Da onde tu me viste? Da onde tu me conheces? Ele disse: ei, eu te vi já debaixo da figueira. Ele era um israelita, ele estava embaixo da figueira. Uma figueira que não frutificava, só servia para dar sombra. Que não sejamos assim, uma figueira que não frutifica, que só serve para dar sombra, que fica à beira do caminho, mas não achamos nada bom. E agora nós vimos que o figo, ele precisa, para ele aparecer, precisa haver morte. E a cruz é assim. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu acho que quando Jesus fala essa palavra aos discípulos, eles se apavoram, porque a cruz naquela época era sinal de morte, de humilhação. Jesus está falando de cruz a eles, e eles devem ter arregalado os olhos e ter dito assim: meu Deus, pegar a minha cruz, seguir a Ele, e significa que nós precisamos morrer todos os dias. Carregar a cruz não é o carregar o teu fardo, não. O Senhor vem falar: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A cruz aqui significa morte todo dia. Precisamos ser crucificados com Cristo todos os dias. E agora, essa vespinha que entra lá no meio da florzinha, ela morre. E ela é propulsora. E essa morte é propulsora para que vá gerar fruto, para que vá gerar vida. É um processo doloroso, às vezes, que eu e você passamos no nosso interior, para matar o nosso eu, para matar as nossas vontades, para que o Senhor venha aparecer em nós, que diminua eu, mas que apareça o Espírito. Amém, igreja? Você está entendendo? Então é um processo doloroso, que nós precisamos abrir o nosso coração e deixar o Espírito Santo trabalhar. Mas precisa haver morte, a morte do nosso eu. E não tem como haver morte se não haver dor. Não tem como a gente se deixar quebrantar pelo Espírito. Porque tem muita coisa que a gente guarda e a gente acha que não precisa mudar. Não, eu sou assim, eu caminho assim, tá bom assim. Para que eu preciso mudar? Para quê? Mas o Senhor quer que nós venhamos a nos aperfeiçoar todo dia, para que chegue a estatura de varão perfeito, que sejamos a estatura de varão perfeito. Eu sempre falo: Senhor,
deixa um pouquinho aqui para me lapidar no final aqui, para eu não precisar ir já, né? Não pode ser assim. Estava falando para a Aline, Senhor, deixa assim um pontinho aqui no final aqui, só para tu não me chamar, né? Porque tá tão bom aqui, né? Ah, mas lá é muito melhor. Mas lá eu não conheço ainda. Se a gente não tivesse... O Senhor tem muito para fazer através das nossas vidas. Ele sabe o momento certo, eu creio assim. Ele vai nos chamar no momento certo. Que seja bem lá, se Ele não vier, né? Que seja bem no final. Então o Espírito Santo, Ele trabalha como agente propulsor. Ele vai lá, trabalha para que haja o fruto. Para que haja uma transformação interna e nós venhamos a ser mudados pelo Senhor. Em João 15, se você puder abrir comigo, João capítulo 15. O Jesus vai fazer uma comparação também com a videira. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Então, mesmo que você está produzindo fruto, saiba que o Senhor ainda pode te podar, porque Ele quer extrair mais de você. Ele sabe que você pode dar mais fruto. Ele sabe que se você está produzindo 30, você pode produzir 60, ou até 100. E o Senhor quer trabalhar, mas precisamos deixar. Quanto a vós, estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Ele já está falando para os discípulos, vocês já estão limpos. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Então você não vai conseguir produzir fruto se você não estiver inserido nele. Se você não abrir o coração para o Espírito Santo trabalhar, como aquela vespinha do eu que vai morrer lá dentro, e o Espírito Santo vai catalisar aquilo ali e produzir algo lindo em você. Ah, mas tem tantas pessoas boas no mundo, com tantos frutos, com tantas... Amém, pessoas boas, mas não é o fruto do Espírito. Aquilo que o Espírito Santo lapidou e moldou e mostrou, porque aí entra a dependência. Sem mim nada podereis fazer. Você não pode sozinho, de si mesmo você não pode produzir bons frutos ao Senhor. Você precisa dele, não da religião, você precisa de Jesus. Amém, igreja? Eu sou a videira, vós sois o ramo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então o Senhor está dizendo assim para nós: ei, se as minhas palavras estiverem verdadeiramente em vocês, se tiver verdadeiramente em vocês, vocês vão poder pedir que vai ser feito. Então está dizendo aqui a palavra que se a palavra verdadeiramente estiver em nós, e nós não tivemos mais ânimo doble, pensamento duplo, será que o Senhor está? Será que Ele vai fazer? Dúvidas no coração. Quando não houver mais essa dúvida, essa insegurança, e a palavra verdadeiramente estiver a ponto de que você realmente se dobre, e que você entenda que nada mais vale neste mundo do que a não ser a palavra dEle, tudo que você pedir, Ele vai fazer. Aquela busca do reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, quando você buscar verdadeiramente.
Gálatas 5, 22 ao 23 vai dizer mais: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o Senhor se aproxima da figueira. Ele veio para os seus. Ele veio para o povo judeu, mas os seus não os receberam. Mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nessa equação entra eu e você. A figueira não quis, mas eu e você aceitamos. Estamos aqui bradando: santo, santo é o Senhor. Ele não encontrou nada a não ser folhas. Que não sejamos assim, queridos. Que o Senhor possa, se não encontrar em nós fruto, mas pelo menos uma florzinha lá. Mi menor. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus o tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Eu e você vamos entender que ao longo da Bíblia, as folhas da figueira sempre tentaram esconder. As folhas da figueira foram usadas para esconder os pecados. Lá no princípio, Adão, ele usa as folhas para tentar esconder a sua nudez. Depois, nós vamos ver que Zaqueu, um publicano, pecador, a escória da sociedade segundo os judeus, rico, ele descobre que Jesus ia passar, ele ouve falar que Jesus ia passar, e ele se esconde na figueira, ele sobe na figueira. E quando o Senhor Jesus está passando, ele olha para cima no meio das folhas, lá escondido, lá em cima, lá estava Zaqueu, pequena estatura, utiliza aquilo para poder ver e talvez se esconder ali atrás. Era uma figueira brava, uma figueira um pouco diferente. E o Senhor diz assim: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na tua casa. Talvez você está no meio da folha da figueira, querendo se esconder da presença do Senhor à beira do caminho, mas o Senhor está passando e Ele está te enxergando. Seus olhos estão como chamas de fogo, olhando um coração que quer mudança, um coração que quer ser transformado. E o Senhor está bradando e te chamando: vinde, benditos de meu Pai, herdar por herança aquilo que já te foi preparado desde a fundação do mundo. Não é hora mais de ficar à beira do caminho, é hora de me seguir. Não faça como o povo judeu, o povo de Israel, que estão lá esperando o Messias até hoje. Jesus já veio, já está aqui, já arrebatou nós, ele levou um povo para Ele, está levando a nós com Ele, e eles estão lá esperando
porque o orgulho deixou falar mais alto. É hora do nosso coração se aquebrantar diante do Senhor. Dizer: Senhor, eu estou aqui, eu não sou nada na tua presença, mas tu és grande, Deus. Tu és poderoso. Tu és um Deus de guerra, um Deus de vitória. Tu és o único Deus, o único Senhor, o único mediador, o único caminho, a verdade e a vida. Não era época de figos. O Senhor estava com fome. E ele vê uma figueira. E mais uma vez os discípulos se espantam, né? Com o poder da sua palavra. O poder da palavra do Senhor. Esse poder da palavra do Senhor está conosco. Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito a figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levanta-te e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, vocês receberão. O Senhor deixou a eles uma lição. O Senhor deixou a eles, mostrou a eles que eles precisariam dar frutos, que eles teriam que ser diferentes daquele povo. Mas também mostrou que a palavra dele estaria conosco e com eles. E tudo que fosse feito com fé aconteceria. Tudo que eles pedissem em oração, crendo, eles receberiam. E o Senhor está aqui para fazer isso. Ele está aqui para mudar a nossa história. Ele está aqui para que você se posicione. Ele está aqui passando para que você se posicione. Ele está aqui dizendo para você: é hora de se posicionar. É hora de você entrar no caminho, sair da beira do caminho e entrar verdadeiramente no caminho. É hora de você ter fé e lançar a palavra, com certeza que vai acontecer. Não precisa, querido, não precisa muitas vezes você vir aqui: não, ora por mim. Faça você mesmo. Levante a mão com autoridade no nome de Jesus, que o inferno não tem poder contra a sua vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e nós fizemos parte da igreja. Não são só pastores, presbíteros, diáconos, não. Cabe a todos nós. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome dele. Não é no nome do pastor Marcos, não é no meu nome, não é no nome da Aline, não é no nome de ninguém. É no nome de Jesus. É no nome dele. Mas precisa haver posicionamento. Você precisa sair da beira do caminho. É hora de entrar no caminho. Faça como aquele cego. Não perca a oportunidade. Jesus estava passando e os olhos dele espirituais estavam mais abertos do que todos ali. E ele conseguiu enxergar ao Senhor. O Senhor está passando. Ele passa todos os dias. E você tem a chance, como aquela mulher, de tocar nas vestes dele. Você tem a chance de largar a sua capa, que era sinônimo de pobreza, sinônimo... Era a legalidade que dava a ele o poder de pedir, de poder pedir. E ele se desprende daquilo e diz assim, ó: chegou a minha vez
Tem uma música que ele não vai conhecer, que diz: tanto tempo esperei, chegou a minha vez, é meu dia, Jesus está aqui. Sol maior. Tanto tempo esperei. Para finalizar, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui, move as águas, Senhor, move as águas, vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Quem sabe canta. E move as águas, Senhor, move as águas, vou mergulhar, me libertar, se move as águas.